noite. Punição da mãe que matou o filho de 2 anos e o escondeu dentro do sofá pode ser definida hoje. O julgamento começou de manhã na Câmara Municipal de Ibirité. Que cuidados os consumidores devem ter com a lei que acaba de entrar em vigor, permitindo preços diferentes para pagamento à vista e pelo cartão? Vamos falar hoje do frio. Tem gente que passa muito mal com as doenças típicas dessa época, mas tem prevenção. E você vai gostar de saber que escolas públicas e privadas da capital vão além do ensino tradicional e geram resultados incríveis. E a seleção feminina de vôlei está em BH para um amistoso internacional. As jogadoras ficaram pertinho dos fãs. Esses são alguns destaques do jornal Band Minas, que começa agora. A punição da mãe que matou o filho e o escondeu dentro do sofá pode ser definida hoje. O julgamento começou de manhã na Câmara Municipal de Ibirité, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. Nossa repórter Luciana Viana nos traz mais detalhes. Luciana, boa noite. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. A sentença deve ser proferida a qualquer momento, já que a previsão é que esse julgamento que começou pela manhã, né, vai até às 8 horas da noite. A Marília Cristiane Gomes, ela está presa desde 2015. Ela chegou a ser condenada em 2015 a 22 anos de prisão em regime fechado, mas a defesa recorreu do julgamento pedindo a anulação. E agora acontece pela segunda vez. Esse caso ganhou repercussão, estamos aí acompanhando as imagens, né? Ela que repreendeu o próprio filho de 2 anos quando ele deixou o celular dela cair ao chão. Ela pegou a criança e com muita força a jogou contra a parede. A criança acabou não resistindo. Ela pegou o corpinho da criança e escondeu dentro do sofá da casa dos tios, que fica no mesmo lote. Os tios estavam viajando. A criança, inclusive, ficou aí desaparecida entre 3 e 4 dias. Ela, inclusive, procurou a polícia, viu, Inácia, para falar do desaparecimento do próprio filho. Mas, enfim, as investigações apontaram, então, que ela seria culpada. Vamos aguardar, a qualquer momento sai a sentença, portanto. Ok, Luciana. E a gente tem outro assunto para tratar com a nossa repórter, que é o seguinte. Hoje, começaram a valer pequenas mudanças no trânsito da capital. O projeto Mais Mobilidade foi implementado pela BH Trans em 4 locais. E a Luciana vai nos explicar melhor que locais são esses, né, Luciana? Pois é, Inácia, isso vale de 6 às 9 da manhã para melhorar a fluidez no trânsito, viu? São eles em Santa Efigênia, Avenida Francisco Salles com a Avenida Brasil, passa a operar com a direita, livre no sentido Avenida Afonso Pena. No bairro Calafate, o mesmo esquema, na Avenida Tereza Cristina com a Avenida Juscelino Kubitschek no sentido centro. E ainda na Pampulha, o trecho ali da Orla, né, entre a Alameda das Latânias e a Avenida Santa Rosa, passa a ser mão única no sentido Lagoa. E finalizando no Barreiro de Baixo, a Avenida Sinfrônio Brochado, entre a Rua Flávio Marques Lisboa e a Rua José Brandão, operam com 2 faixas contínuas no sentido centro. Isso vale de 6 às 9 da manhã. Após as 9, o trânsito volta a fluir normalmente dentro das regras. Bacana, obrigada, Luciana, que volta daqui a pouquinho trazendo outro destaque do noticiário desta terça-feira. Todo consultor de finanças pessoais orienta que é melhor juntar o dinheiro e pedir desconto para pagar à vista do que parcelar a compra. E agora essa vantagem fica mais explícita com a nova lei que permite que o comércio diferencie os preços de acordo com a forma de pagamento. Confira os detalhes na reportagem de Wanda Sampaio e Tamer Pimentel. O posto de gasolina na capital mineira aceita todas as formas de pagamento. Mas se for no cartão de crédito, o consumidor paga 20 centavos a mais por litro de combustível. Tem cliente que, às vezes, por comodidade, ele quer usar só o crédito, até para ele poder separar os custos dele. Então, hoje eu consigo atendê-lo nas 2 formas. A autorização para a cobrança de preços diferentes para o mesmo serviço ou produto, dependendo da forma e do prazo de pagamento, já estava em vigor desde dezembro do ano passado, porque foi baixada por meio de medida provisória. Mas o texto recebeu mudanças no Congresso e só virou lei agora, após ser sancionado pelo presidente Michel Temer. O comerciante não está obrigado a cobrar preços diferentes em função dos prazos e da forma de pagamento, dinheiro ou cartão. Mas ele tem que colocar em local bem visível para os consumidores os descontos que estão sendo oferecidos, se quiser dar esse tipo de benefício. Quem descumprir a lei pode ter que pagar multa de no mínimo R$ 600 e até ter o estabelecimento interditado. As associações de defesa do consumidor criticam a medida porque acreditam que vai tornar os produtos mais caros.
Mas, segundo a Confederação Nacional dos Lojistas, quase 80% dos compradores costumam pedir descontos. E a expectativa dos comerciantes é de que agora isso fique cada vez ainda mais comum. Você pagar uma diferença por ser cartão, mas o comerciante já tem que embutir isso no preço do produto. Aí é a comodidade do cartão, né? Você consegue abastecer hoje e vai pagar com o tempo. Esta loja oferece desconto no pagamento em dinheiro e no cartão de débito. É bom para o cliente porque ele vai ganhar um desconto para pagar à vista, né, no débito, no cartão de débito. E para a empresa também é muito bom porque a gente vai melhorar o fluxo de caixa. A consumidora comprou um colete, pagou uma parte em dinheiro e outra no cartão de débito. Ganhou abatimento de 5%. Foi a primeira vez que eu consegui um desconto no cartão de débito. Gostei muito. O governo federal está vendendo essa mudança na lei como se fosse algo mais importante do que é. Deve ser pela absoluta falta de assuntos positivos lá em Brasília, né? O que o consumidor precisa prestar atenção é se essa liberdade para cobrar preços diferentes não vai de fato encarecer os produtos e serviços ao invés de baratear. Por isso, evite consumir por impulso. Monitore o preço daquele produto que te interessa antes de comprar. E Belo Horizonte teve mais uma manhã super fria, daquelas de não querer sair da cama. A menor temperatura registrada foi de 10,5 graus, mas a sensação térmica foi de menos. E parece que o frio não vai arredar o pé da capital. Confira comigo a previsão do tempo para os próximos dias. Nós teremos já amanhã, quarta-feira, mínima de 11 e máxima de 24. Na quinta, a mínima continua igual e a máxima também. Já na sexta-feira, uma pequena variação, aumentando a mínima para 12 e a máxima para 25 graus. E o frio não muda apenas o figurino e os hábitos alimentares. Tem gente que passa muito mal com as doenças típicas dessa época. O que pode fazer você para evitar problemas de saúde? Confira uma boa orientação com a Kiwane Rodrigues e a Adilson Alves. O inverno mal começou e Jéssica já está sofrendo. Começa a alergia, começa a sinusite, rinite e vem a bronquite. Perco voz, começa o olho coçando, nariz coçando a garganta, terrível. E ela não é a única a sofrer com as doenças que são comuns nessa época do ano. Porque além dos dias mais frios, o tempo também fica mais seco. Pode haver uma queda da imunidade e as pessoas serem susceptíveis a infecções. E essas infecções são transmitidas, na maioria das vezes, por contágios de pessoa para pessoa, através de tosse, de espirro e pelo fato da gente ficar mais em locais fechados. Essa contaminação acontecer com muito mais incidência do que em outras épocas do ano. Por isso, algumas dicas podem ajudar no dia a dia. Manter a casa bem ventilada, passar pano úmido na casa e nos móveis, usar umidificadores, evitar ambientes fechados com muitas pessoas, lavar bem as mãos. Em 95% dos casos, as gripes são causadas por vírus e nos demais por bactérias. O curioso é que em alguns casos uma infecção por vírus pode facilitar a infecção por bactéria. O agravamento dos sintomas, né? Há uma febre persistente, o aparecimento de secreções, e principalmente secreções assim, mais amareladas ou esverdeadas, isso deve deixar a pessoa em alerta, procurar um médico sim, porque pode a infecção virótica predispor uma infecção bacteriana, e uma gripe, por exemplo, pode predispor o aparecimento de uma pneumonia, que é um quadro bem mais grave com a mortalidade bem maior. Outra dica importante é manter a caderneta de vacinação em dia. Em Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Saúde encerrou a campanha de vacinação contra a influenza para os municípios que alcançaram a meta de 90% da cobertura dos grupos prioritários. Para aqueles que ainda não atingiram a meta, a Secretaria orienta que continuem vacinando somente as pessoas definidas como público-alvo. Já aqueles que alcançaram a meta e têm estoque da vacina influenza disponível podem estender a vacinação para o restante da população. E para vencer o inverno, a Jéssica precisa contar com um verdadeiro arsenal, né? Com certeza, sem eles eu não sobrevivo ao inverno até uma chegada de um tempo mais quente, até melhorar um pouco o sistema respiratório. E a seguir, senadores da oposição querem desarquivar processo de cassação contra o senador afastado, Aécio Neves. E veja também que a cidade de Ouro Preto tem atrativos que vão além da arquitetura e da história. É depois do intervalo. Quando
Quando uma política pública de saúde muda, os profissionais da área precisam ser treinados. Começou hoje uma reciclagem técnica sobre tratamento de câncer na cidade de Poços de Caldas. A série de treinamentos teve início em Belo Horizonte. O treinamento acontece entre os dias 27 e 29, ministrado através do Programa de Avaliação e Vigilância do Câncer. Servidores das Secretarias de Saúde de Poços de Caldas, Andradas e Caldas participam do treinamento. O secretário adjunto de Poços de Caldas afirma que o treinamento é importante e decisivo para as novas políticas públicas. Decisivo para novas políticas públicas, tanto na cidade quanto no estado, para que a gente possa trabalhar corretamente com prevenção, controle da doença e a atenção à saúde propriamente dita. O câncer é uma doença que cada vez mais atinge a população. Berenice é uma das palestrantes que veio de Belo Horizonte para ministrar o treinamento. Para ela, é preciso monitorar a população e o perfil da assistência em relação ao tratamento adequado. E é preciso nós monitorarmos a população em relação tanto à incidência, como também do perfil da assistência, no sentido se as pessoas estão recebendo o tratamento em forma adequada, na época adequada. Há quanto tempo você não visita uma cachoeira, não coloca os pés na terra? Nosso quadro Malas Prontas traz um convite irresistível para você visitar Ouro Preto pela primeira vez ou pela 1000ª vez. Do alto, uma charmosa cidade mineira entre as serras. Ouro Preto, patrimônio cultural da humanidade. Os casarões antigos, as ruas calçadas, as ladeiras, a praça central e o clima de interior atraem turistas o ano todo. Mas Ouro Preto vai além disso, muito além. A cidade esconde outros tipos de belezas. Bem pertinho daqui, a menos de 5 quilômetros do centro histórico, um refúgio natural com águas cristalinas. É o Parque das Andorinhas, criado há mais de 8 anos. O lugar fica aberto diariamente e a entrada é de graça. Tem área para acampamento, cantinho para churrasco. Ideal para quem quer contato direto com a natureza. Dentro do parque está a nascente do Rio das Velhas. É impressionante ver de pertinho como a água brota na terra. Nesse ponto que a gente parou é a nascente principal do Rio das Velhas, né? Que é afluente do Rio São Francisco, principal afluente. A gente veio por uma das entradas do parque, mas existem duas entradas. Uma pelo Morro São Sebastião, a outra pelo Morro Santana. Ao longo do parque, a nascente se encontra com outros cursos d'água e começa a ganhar a forma de um rio. Bem pertinho daqui, a pouco mais de 700 metros, está a Cachoeira das Andorinhas. É bom vir com tênis, né, que não escorregue. Você viu que as pedras ali escorregam um pouquinho. E o solo aqui, por ter muita areia, tem muito quartzo, então tem essa característica mesmo. Então tem que tomar bastante cuidado para poder chegar aqui nesse ponto. A cachoeira tem cerca de 10 metros de queda e um poço de água cristalina. Além dessa, existem mais 2 cachoeiras dentro do parque. A Pedra do Jacaré é outro atrativo. O nome dela já diz tudo. Observe o formato da rocha. Parece mesmo com a cabeça de um jacaré. Aqui no Parque, Emanuel renova as energias. Bom para tirar um bocado de estresse do dia a dia, né? Aqui é calmo, tranquilo, dá para relaxar bastante. Em Nova Lima, a reforma administrativa continua a ser o assunto. Hoje, havia a expectativa de que os vereadores aprovariam ou vetariam o projeto, mas parece que a única decisão foi a marcação de uma audiência pública. Não é isso, Luciana? Exatamente, viu, Inácia? A polêmica fica por conta da troca, alteração do regime de contratação de CLT para estatutário. Com isso, os servidores alegam que vão perder um monte de benefícios, entre eles o não recolhimento do FGTS, o ticket de alimentação para quem trabalha de 4 a 6 horas e também cesta básica. Agora, a Prefeitura de Nova Lima diz que com essa economia, são 42 milhões de reais por ano economizados e colocando aí um ajuste nas contas do município. Vamos aguardar então o próximo dia 12 de julho, onde vai ser discutido esse projeto em uma audiência pública, portanto daqui a 15 dias.
Luciana, continua aí, porque a gente tem mais um assunto para tratar com ela, que é o seguinte. Ainda falando de política, nesta terça-feira, um grupo de senadores protocolou recurso solicitando o desarquivamento do pedido de cassação do senador afastado Aécio Neves lá no Conselho de Ética do Senado. Luciana, qual que foi o argumento usado pelos senadores da oposição? Bom, eram necessárias 5 assinaturas, tá? Para entrar com esse pedido, para que fosse, então, anulado, né? O fato de Aécio não ser mais cassado. Mas, enfim, eles alegaram que os indícios são muito fortes, né? As delações, elas devem ser levadas, sim, em consideração. Mas, enfim, a gente está olhando aí as imagens, né? O senador já afastado, Aécio Neves, essas 5 assinaturas, elas foram comandadas pelo senador Randolfo Rodrigues, que é da rede lá do Amapá. Ele que é membro, inclusive, suplente também do Conselho de Ética. Não há prazo, viu, Inácia, para que seja aí analisado esse pedido de anulação da cassação do senador afastado Aécio Neves. Bom, deixa eu só trazer aqui para você, o presidente do Conselho de Ética, João Alberto Souza, do PMDB do Maranhão, foi quem arquivou o pedido de cassação do senador afastado Aécio Neves na semana passada. Vamos aguardar, então, os próximos passos. Não há prazo estipulado, não. E como está chegando aí o recesso, né? Com certeza esse é assunto que vai ficar para agosto. Luciana, obrigada e até amanhã. Até amanhã. E a seguir você vai conhecer 2 iniciativas que estão criando novas oportunidades para estudantes de escolas públicas e privadas em Belo Horizonte. Hoje tem amistoso da seleção feminina de vôlei contra a Polônia no Mineirinho. Mas antes, as jogadoras se encontraram com os fãs. A gente te mostra depois do intervalo. E agora vamos falar de esporte, mas não é futebol. Hoje é comemorado o Dia Nacional do Vôlei e logo mais às 8h30 será realizado um amistoso entre as seleções do Brasil e da Polônia aqui em Belo Horizonte. As jogadoras encontraram a torcida para uma tarde de autógrafos. Diogo Ramalho e Maicon Stallone foram conferir e mostram pra gente. A satisfação de quem veio de longe para poder exibir com orgulho essa camisa autografada. Vim de Salvador diretamente para acompanhar a seleção brasileira de vôlei, porque é uma das minhas paixões. A fila para dar carinho aqui em Minas é sempre grande. E para eles, vale sim a pena largar tudo e ficar horas em pé. Acho que as meninas se dedicam muito na quadra e o máximo que a gente pode fazer para estar aqui, a gente faz, porque elas merecem. Nem sempre a gente tem o privilégio de ter elas aqui, então o momento que a gente tem aqui, a gente gasta o tempinho que for necessário para ter o carinho e a consideração deles por nossos torcedores também. BH também respira voleibol, o que é notório no assédio às jogadoras. A gente sabe que o mineiro é apaixonado, né, por voleibol. A gente sabe quando vem jogar aqui no Minas e tal. Então eu acho que vai ser muito especial esses amistosos aqui, com a torcida do nosso lado. A gente sabe que precisa desse apoio aí no começo de um novo ciclo, né? Então vai ser muito bacana sentir esse apoio, né, do torcedor mineiro. Estava encontrando ali, conversando com alguns. Sempre me trataram muito bem. Então acredito que eu tenha feito um bom trabalho no Minas para ser reconhecida dessa maneira. Mas a gente só tem que agradecer, é uma oportunidade em que eles têm de ficar mais próximo a gente e a gente, o mínimo que a gente pode fazer é só tratar com educação e favorecer o tempo mínimo que é. Depois da eliminação nas quartas de final dos Jogos Olímpicos Rio 2016 para a China, a seleção brasileira foi reformulada e está junta há pouco tempo. Mas o prestígio com a torcida mineira continua o mesmo. Isso deve ser comprovado nesta terça-feira, no amistoso contra a Polônia. E esses jogos com a Polônia vão nos ajudar a preparação para o Grand Prix, que já começa na primeira semana de julho. Então, está aqui em Belo Horizonte jogando contra a Polônia, que é uma seleção que também tem crescido muito, vai disputar a segunda divisão, mas deve subir o próximo ano. Enfim, é muito bom encontrar a torcida mineira novamente. Sempre tive um friozinho na barriga quando entrei no Mineirinho, tanto para treinar como para jogar. Apoio com certeza não vai faltar, nunca faltou. Então agora é pegar toda essa energia e levar para dentro de quadra. É legal, ainda antes do treino, né, dar aquele gás a mais. A gente vê aqui bastante gente comparecendo, então é importante a gente ter esse contato, né, com o pessoal que torce pela gente e poder retribuir um pouco desse carinho. Oi, gente. Beijo. A seleção feminina faz outro amistoso na quinta-feira em São Paulo. E esses jogos fazem parte da preparação para o Grand Prix, torneio que começa no dia 7 de julho. Que a educação formal é uma parte importante da formação de todos nós, ninguém discute.
mas sempre surge algo novo que empolga e mostra que o ensino é um aliado e tanto. Imagine crianças de 4 e 5 anos estudando inglês junto com as aulas normais, mas de um jeito diferente. Ou jovens que nas aulas de piano e violino aprendem a se expressar melhor e ainda melhoram as notas. Confira a reportagem de Marcelo Silveira e Cláudio Yoshinaga. Para incrementar o currículo dos alunos que estão nos primeiros períodos, este colégio particular da capital apostou no uso do inglês. Aqui, disciplinas como a matemática, por exemplo, são ensinadas na língua estrangeira. 50% da carga horária deles, diária, é com uma professora, um ambiente de língua portuguesa, e 50% é uma outra professora que trabalha com inglês. Miguel tem 4 anos e já levou o inglês até para casa. What is this? Apple. Apple. Green apple. Ele está aprendendo muito mais fácil do que até a própria mãe, que a mãe mesmo não sabe. Muitas coisas que ele traz da escola eu não sei. Os alunos são expostos à língua inglesa, aprendendo de forma lúdica e sem cobranças. Os professores não falam inglês o tempo todo, o que evita que os alunos fiquem perdidos com a língua. Eu tenho pedagogia e sou formada em pós em psicopedagogia, então eu estou dando essa continuidade no inglês, agora com um nível mais avançado e saindo do básico. A escola implantou o sistema para crianças de 4 a 5 anos de idade, mas o projeto deu tão certo que a ideia é expandir para outras turmas no ano que vem. Bernardo também incorporou o inglês no dia a dia. Uma vez a minha mãe pediu para me cantar a música do ônibus em inglês. Wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. Na rede municipal, a preocupação com o futuro das crianças também está voltada para as disciplinas extracurriculares. Esta escola de música trabalha em parceria com a Prefeitura de BH para oferecer aulas de teoria musical. O projeto começou em meados de 2013, a prefeitura que criou, chama-se Música na Escola, e a gente leciona aulas de instrumento gratuitamente para os alunos matriculados na rede municipal de ensino. Qualquer aluno do 1º ao 9º ano de escola municipal pode se inscrever no projeto. Sob os olhares atentos da mãe, Mariana já domina o violino. Gosta mesmo? Gosta. Ela sempre passa para os amigos que vale a pena, que é uma coisa que ajuda muito. Então eu acho que tem só a acrescentar. O fato de criar novas alternativas de ensino, além das existentes na grade, tem agradado aos pais. Os meninos mudam, porque a música faz eles ficarem mais concentrados naquilo que eles estão fazendo. Rezo todos os dias para o programa não acabar, para elas continuarem. Os próprios alunos reconhecem os benefícios das aulas. Eles se divertem e conseguem se socializar melhor. Me ajudou muito a recuperação, alguns nervosismos que eu sentia. Ao todo, 9 escolas de música mantêm parcerias com o município para oferecerem a disciplina aos estudantes. Além de aprender a tocar um instrumento, muitos pais viram os filhos se desenvolverem e fazerem coisas que antes achavam quase impossível. É até difícil de explicar o efeito que isso causa, inclusive, no poder de concentração delas. Na iniciativa de fazer o para casa sozinha, sem precisar de pedir, a escola aqui contribuiu muito, tem contribuído muito para isso. Olha, a educação feita com competência, comprometimento e afeto é algo espetacular. Bom, e agora eu faço um convite para que você participe conosco do conteúdo do Jornal Band Minas. Você pode nos mandar vídeos, fotos daquelas situações de interesse público que você flagrar a caminho do trabalho ou, quem sabe, perto da sua casa. Use o 997727663 e, querendo rever qualquer um dos nossos conteúdos, você pode acessar o nosso canal no youtube.com/TV Band Minas. Muito obrigada pela sua audiência. Conto com você amanhã e tenha uma boa noite.